Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Excel, sócio-diretor aqui da Iocto, e a gente está começando mais uma iniciativa aqui da série Conhecendo Gigantes. Série essa que vai estar disponível aqui nas plataformas digitais, LinkedIn, YouTube e também no nosso canal de podcast, o MindTech. E hoje a gente está recebendo aqui mais uma figura ilustre no mercado de tecnologia, e para mim é um privilégio enorme poder receber e ter a contribuição. Eu estou aqui com a Fernanda Toscano, Fernanda que hoje é CIO da Veloy, que é uma empresa aí de meios de pagamento voltado para a área de mobilidade. Só trazendo um pouquinho aqui do histórico da Fernanda, né? Além de formada em Ciências da Computação pela Federal de Uberlândia, tem MBA em Gestão de Projetos, pela Fundação Getúlio Vargas, também atuou aí também com uma especialização em transformação digital pelo MIT, e Fernanda carrega uma carreira em empresas, né, oriundas do setor de telecomunicações, passou por empresas de tecnologia, seguros. Fernanda, super obrigada, é sempre um prazer falar contigo. Obrigada, eu agradeço demais a oportunidade de poder conversar aqui e trocar um pouquinho de experiência, né? Esse é o propósito, de fato, dessa iniciativa que a gente tem, até para inspirar outras pessoas também em alavancarem as suas carreiras, bebendo, vamos dizer assim, da fonte de pessoas que já vivenciaram muita coisa, né, e estão vivenciando também a transformação nas empresas. A minha entrada em tecnologia ela é bem diferente, assim. Minha mãe é médica e eu cresci para ser médica, então sempre fui apaixonada por isso, né? A minha mãe, quando eu pequena, minha mãe não tinha muito com quem me deixar, ela é ginecologista, então sempre que ela ia fazer parto à noite, ela tinha imprevisto fim de semana, ela me levava com ela. Então, meu playground de infância era o centro cirúrgico. Então, assim, aquilo ali era um ambiente muito, muito íntimo, assim, para mim, né? E isso sempre me chamou atenção. Então, eu trabalhava com a minha mãe no consultório, eu fazia secretária para ela, e eu sempre fui melhor aluna, tirava notas boas, então, assim, eu ia ser médica. Então, eu passei a vida inteira com essa coisa de ser médica e todo mundo sabia, né, disso, dessa minha vontade. Quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, no dia da inscrição, eu falei, gente, será que eu vou ser médica? Eu gosto de matemática, e sempre fui apaixonada por números, sempre isso fez sentido para mim. E aí eu parei no dia da inscrição, na hora de fazer o xizinho, assim, da matéria, né? Eu falei, eu acho que eu vou escolher outra coisa. E aí eu falei, vou pegar alguma coisa de matemática. Aí quando eu fui olhar, eu falei, eu odeio física, sempre odiei física. Aí eu falei, não, mas tem que ser matemática sem a física. E aí eu fui eliminando o que tinha, eu comecei a olhar ali assim. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer computação. Se eu fizer medicina, eu vou ter que ficar estudando 6 anos, depois mais 2 para começar a trabalhar. Eu quero minha independência, eu quero poder ter meu dinheiro, trabalhar em computação, meio período, eu consigo trabalhar. Falei, nossa, é minha vibe. E é engraçado que, assim, fiz a inscrição em ciência da computação. Naquele momento, eu nunca na minha vida tinha ligado um computador. Nossa. Tinha computador na minha casa, tinha um lá na época, e quando eu precisava, eu pedia pro meu irmão. Meu irmão mexia para mim, meu irmão fazia coisas para mim, mas eu nunca tinha mexido. E aí eu fiz a inscrição e assim foi. Passei e entrei. Eu tinha 16 anos na época. Eu era muito menina. E aí, quando cheguei lá, eu lembro assim, meu primeiro dia foi muito complexo, muito, muito difícil, porque eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver. Quando eu cheguei em casa para contar para minha mãe ficou muito tempo sem conversar comigo, ela não olhava na minha cara. Ela falava assim, Fernanda, não tem o menor cabimento uma coisa dessa. De onde você tirou isso? Eu nunca mexi no computador, falei a vida inteira que ia ser médica, eu nunca cogitei outra coisa, de repente eu estou fazendo ciência da computação. E aí, depois disso, eu lembro, meu pai me levou na faculdade no primeiro dia, eu estava super tensa, eu falava, gente, que absurdo que eu fiz, não tem sentido. E aí eu lembro que, assim, a primeira aula, tinha um professor, ele fez a pergunta assim, quem aqui nunca viu um computador na vida? E aí, quando ele fez essa pergunta, eu até baixei assim, eu falei, gente, o cara tá falando para mim, né? Mas quando ele fez essa pergunta, minha turma tinha 30 pessoas. Dos 30, 24 levantaram a mão. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, pô, é o meu curso! E assim eu fiquei. E assim eu falei, não, então agora eu vou encarar isso. E assim foi. E aí eu fui fazendo. No começo foi super complicado, não tinha uma sinergia ali.
E aí eu fui ficando amiga de várias pessoas, eu fui aprendendo, fui conhecendo, e aí eu fui me apaixonando. Hoje, minha mãe fala que, graças a Deus, porque eu me achei na vida, que na época ela não entendeu, mas hoje ela entende, que não tinha nenhum sentido eu ter feito medicina. E me achei, hoje é minha praia, é o que eu gosto de fazer. E assim, tem coisas que a gente não entende, e era engraçado. Todo mundo que eu contava falava, você pirou? Mudou o rumo, né? O que aconteceu, né? Mas hoje todo mundo fala, é minha cara, tem tudo a ver com o que eu sou. Que legal. Você vê que como, né, as histórias, às vezes, né, a influência de pais, assim, ela é muito presente, né, na vida né, do adolescente que está ali se formando, Sim. tentando entender, mas por um estalo, né, às vezes de destino, e por eliminação, né, você teve um framework para chegar à conclusão daquilo que você optou, né, e no Sim. fim, né, tudo deu certo ali e evoluiu. Acho que acaba sendo um case bastante legal aí também. É uma indústria em ebulição, né? Acho que isso que acabou até me brilhando os olhos para estar aqui, né? Para estar nesse contexto diferente. Tem muitos conceitos novos entrando, né? O Open Banking já está aí, toda a transformação que o Bacen está proporcionando aqui. Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro desse mercado, né? No nosso caso aqui da Veloy, a gente tem um propósito muito grande de simplificar a mobilidade. Como trazer essa experiência invisível, como a gente ter toda a experiência, esse ir e vir, o mover de um ponto para o outro, ser simples em qualquer contexto. Então, assim, a gente tem um propósito muito grande de descomplicar a indústria financeira para que a experiência faça sentido, né? Então, isso é muito do propósito do que a gente faz aqui. E com isso, a gente tem tecnologias muito de ponta aqui, né? Então, na minha carreira, eu tive várias diferenças de indústria. Então, quando a gente fala de uma indústria de telecomunicações, é sempre tecnologia de ponta, é muito rápido, é muito para ontem. Então, assim, é tudo inovação muito latente. E eu fui para uma indústria de seguros, onde é tudo muito tradicional, onde é tudo muito pautado na qualidade, em processos, em compliance, em coisas muito mais processuais do que tecnológicas. E agora eu volto no auge de tecnologia, que onde hoje eu enxergo que as grandes inovações, as grandes mudanças de paradigma ali estão nessa parte de meio de pagamento, né? E tem muita coisa por vir, muita coisa por vir. Então, assim, ainda mais economia da forma que está hoje, tanta mudança que está tendo, todos os bancos digitais que trouxeram novas experiências, novos impactos nas vidas das pessoas, acaba realmente mexendo na indústria ali de uma forma bem significativa, né? De bastidores, assim, me conta algo que você entende como tendência também, ou uma tecnologia que talvez aos olhos de consumidores a gente não enxerga, né? Mas que é uma coisa muito disruptiva, né? Que você também talvez se deparou com uma surpresa, né? Também, porque às vezes, como você falou, né? Às vezes é uma indústria invisível para quem consome, né? Mas para quem gosta de tecnologia, né? Deve ter algumas coisas também que, cara, são o topo do coisa. Só como um exemplo aqui também, eventualmente. Aqui a gente tem bastante coisa, né? O que para mim faz muito sentido aqui na Veloy? Como a gente nasceu cloud first, então, assim, eu não tenho aqueles desafios tradicionais da área de tecnologia, né? Que são aqueles legados, monolitos gigantescos, aqueles data centers infinitos e tal. Então, eu não tenho nada disso. Então, eu sou 100% cloud, tudo com microserviço, tudo componentizado. Então, assim, a gente está num patamar diferente. Então, isso abre portas para inovações de outra forma, né? Então, uma das frentes, por exemplo, que eu acredito particularmente muito, a gente tem investido bastante aqui, é essa parte de mobilidade, a gente ir num conceito até maior de metaverso. Então, como que a gente faz o ir e vir integrado no mundo físico com o mundo virtual? Porque aqui dentro, por exemplo, a gente
abre e cancela, ajuda em valets, estacionamentos e vários outros pontos ali, lavagem de carro, a parte de pagamento de IPTU, multa. Então, esses serviços ali do mundo físico, a gente já é consolidado. E agora a gente está indo num propósito onde a gente unifica esses dois mundos, né? Então, o ir e vir, não necessariamente eu preciso sair da minha casa. Então, a mobilidade, ela passa em eu estar em outros ambientes, em outros locais, sentir a experiência, sentir o que está acontecendo ali, e a hora que terminar eu desligo e vou para minha cama sem ter o trânsito, sem ter todo aquele atrito que é gerado quando você faz um deslocamento, né? Claro. Então, a gente tem investido bastante, tem muita tecnologia associada a todo esse meio que eu particularmente acredito bastante. Então, para isso, a gente tem estudado bastante blockchain, toda a parte de NFT, que temos já vários cases aqui dentro nesse sentido. A parte de realidade aumentada também é uma tendência muito grande que já está vindo, né? Então, hoje, assim, tem muitos conceitos que eles já estão em prática, as empresas já estão tirando o ROI imediato ali, né? Então, é o que eu falo, todas essas tendências de fluidez do físico com o digital, ele tem um custo muito mais baixo, então, quando você fala de um squad ali nesse âmbito, ele tem um custo mais baixo e um retorno muito mais rápido. Claro. Então, acho que isso acaba simplificando ali, traz um contexto diferente, e quando a gente fala na nossa idade aqui, a gente tem que fazer uma transformação para entrar nesse meio. Mas quando a gente fala dessa geração nova, eles já nasceram no metaverso. Exato. Eles já estão lá. E eles estão muito próximos de fazer 18 anos, 19 anos e serem maiores de idade. Então, isso vai ser acelerado de uma forma que nunca foi. Então, o tempo que demorou para a Web 2.0 ter virado, a 3 ela vai numa outra velocidade, porque as pessoas não transformarão, elas já estão lá. Exato. E hoje, a capacidade de processamento, toda a transformação de nuvem, o 5G que está chegando agora aqui de forma mais forte, isso é uma conjunção de tecnologias, e aí a gente muda de patamar de discussão, porque até então eu tinha uma tecnologia aqui que trouxe alguma coisa, a outra trouxe outra coisa. Agora não. Agora a maturidade de N tipos de tecnologia vai viabilizar um conceito novo. Então, esse é um ponto que realmente eu tenho me dedicado, estudado bastante, porque não é sobre se, é sobre quando. Então, acho que quem entra primeiro tem uma possibilidade muito diferente, né? Você aprende, você tem chance de errar, de acertar, e só quando você vive isso que você consegue identificar as oportunidades que isso traz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas você vê como é legal, né, pensar e explorar possibilidades dentro de um contexto que se permite a isso, né? Como você mesmo falou, e, de novo, não tem o certo ou errado, existem contextos de empresas, né? Empresas que talvez estejam nesse movimento de mover monolitos, né, ir para o mundo cloud, ainda está um passo muito atrás de permitir uma agenda como essa, como você mesmo trouxe, né, de olhar para outras coisas. Mas é muito, muito legal ver essa evolução e as possibilidades, né, que vai trazer aí para novos negócios, novas possibilidades e que vai impactar de fato a vida das pessoas. Eu acho que o maior desafio é realmente engajar as pessoas no caminho, dar o propósito às pessoas. Eu acho que o grande desafio é realmente garantir que o time entenda o seu real propósito e vá com você para aquele caminho. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio. Porque, assim, nas estruturas de gestão antiga, quando a gente tinha o comando e controle, você decidia, dava uma ordem, e aí a pessoa tinha que cumprir, senão estava fora. Hoje em dia não é assim mais que funciona. Hoje em dia as pessoas fazem o que elas acreditam. E para elas acreditarem, elas têm que fazer parte dessa construção. Então, você criar um ambiente onde você comece a deshierarquizar a companhia e comece a trazer quem realmente conhece para a cadeira de decisão, isso muda o jogo. Só que para você fazer esse movimento, são vários caminhos que você precisa trilhar. Então, aqui, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre, eu não me considero na cadeira de TI. Eu não topo essa cadeira. Eu sou responsável pela Veloy, eu sou uma executiva que estou aqui para entregar um objetivo. Tecnologia é o meio para isso.
Eu dou pitaco no negócio, eu ajudo os meninos de produto, então eles sentem que eu faço parte do objetivo mesmo. Tanto que desde que eu cheguei, a gente fez uma reestruturação no time de tecnologia, porque eu não vou conseguir inovar sendo tradicional no time de tecnologia. Então, o time de tecnologia, ele era separado na área de tecnologia. Então, eu tinha uma área de desenvolvimento, uma área de qualidade, uma área de infra, uma área de arquitetura. Então, isso a gente jogou para o lado e falou, não, aqui a gente entrega um valor, entrega um propósito. Então, hoje eu tenho pilares de negócio que eu tenho todos os perfis dentro desses times, entregando um objetivo de negócio, né? Então, assim, eu diria que o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é como mostrar isso, como vender uma ideia tão diferente, como realmente engajar o time num propósito específico, sabe? Como trazer todo mundo para esse movimento, porque, assim, tradicionalmente, sempre foi coordenador, gerente, superintendente, diretor, e aí o diretor decide e tal. E eu acredito muito numa frase que um dos meus ex-presidentes falava, ele falava, a ideia de chefe é a pior. E eu acredito nisso. Para mim, assim, o papel do líder é fazer as perguntas, não dar as respostas. Então, você criar um ambiente corporativo, que você dá espaço para isso de forma genuína. Porque quando você fala o ágil, ele pode ser duas coisas, ou ele é uma metodologia ou ele é um mindset. A grande maioria das implementações que eu já vi de ágil, implanta-se metodologia. E a metodologia do ágil por si só, eu não acredito que ela funcione. Ela só funciona quando isso vira um mindset corporativo mesmo, onde o empoderamento e a autonomia, junto com a responsabilidade, ela é legítima. Ela realmente acontece. Então, acho que esse é o grande desafio, levar todo mundo nesse objetivo, nesse propósito, para esse caminho, porque não é simples. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que compra, e aí toda essa transformação cultural ali tem muito ruído durante o processo. Claro, é um processo de mudanças, né, que gera, vamos dizer assim, expectativas, gera uma série de fatores aí, mas a questão do engajamento é um ponto importante. Tenho uma que é a número 1. Essa eu nunca abro mão. Eu contrato paixão. Porque, em geral, as pessoas contratam skills e demitem pela energia. Eu contrato paixão. Como que a pessoa... qual é o empenho, qual é a dedicação emocional, como é que ela acredita no que ela faz, qual é realmente a entrega que ela é capaz de dar em alguma coisa. Porque, assim, o hard skill, ele é muito importante, claro, depende da posição, ele é fundamental. Mas se não tem o soft skill, não adianta. Você não consegue ensinar soft skill para ninguém. Hard skill você consegue. Então, assim, em geral, eu foco em qual é a paixão da pessoa naquilo, como realmente ela acredita naquilo, porque se ela acredita, o resto a gente corre atrás. Se tem esse empenho, se tem essa vontade de fazer acontecer, o resto a gente acha um jeito, a gente encaminha. Então, acho que essa é a primeira coisa. Você vai fazer uma entrevista, a pessoa fala assim, oi, meu nome é fulano. Eu já encerro a entrevista no mesmo minuto. Porque se a pessoa não tem energia para se apresentar, ela não vai ter energia para entregar um trabalho incrível. Ela não vai ter energia para entregar uma coisa uau, que é o que eu particularmente busco. Então, para mim, acho que a energia, essa coisa de fazer acontecer, de ter o propósito, ser uma pessoa realmente engajada, é o skill número 1 que eu busco nas pessoas. A partir daí, aí a gente avalia o restante das atitudes. Muito bom, muito bom. Então, paixão, vontade, né, são metade do caminho, mais da metade do caminho aí dentro das habilidades. É algo que, de fato, né, muitos dos líderes, né, e aí eu falo de diversas áreas, não só incluindo o TI, é o maior desafio deles, né, porque, de fato, assim, hard skills, ele é treinável, né, agora o soft skills é uma coisa um pouco mais difícil. Mas, Fernanda, muitíssimo obrigado. Obrigado pela contribuição, prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço aí, desejo tudo de sucesso aqui no canal. Imagina, eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Conversei aqui com a Fernanda Toscano, ela que é CIO da Veloy.
faz parte da Lelo. E para vocês que nos assistem aqui também, esse conteúdo vai estar disponível no LinkedIn, no YouTube e nas plataformas aí de streaming também. Fiquem ligados também para próximos episódios com mais líderes aqui de tecnologia para a gente dividir conhecimento e principalmente levar informação para quem precisa.